ler, aproveitar que vocês estão em pé, vamos ler logo em Mateus, capítulo 24, nos versículos 37 e 30 ao 39. Você tendo achado em Mateus, deixa marcado aí e vá para Gênesis 6, que é um texto que complementa o texto de Mateus 24. Amém? Leiamos aí a partir do versículo 37, que diz assim: Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Agora, Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5, vai dizer assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Versículo 7, continuando: Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus companheiros. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E agora, para a gente fechar, os versículos 13 e 14. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porquanto a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Até aí, parte A do 14. Amém? Meus irmãos, podem sentar, tá? A gente vai orar. O pessoal do louvor deixou vocês em pé o tempo todo, então imagino que vocês estejam cansados, né? Vamos orar em pé mesmo. Perdão, desculpa, né? Seria orar sentado, né? Para vocês descansarem. Oremos. Senhor, nosso Pai Celestial, muito obrigado, Pai, por essa noite, por essa oportunidade, por esse dia especial, Senhor, em que nós nos reunimos aqui com o propósito de adorar o Senhor. Nós nos reunimos, Senhor, como igreja, com o propósito, Pai, de louvar o Teu nome. E também, ó Deus, de ser visitados, Senhor, pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra. Senhor, nós somos tão necessitados, ó Deus. Nós precisamos tanto, Senhor, ouvir a Tua voz. Nesse mundo, Senhor, tão complexo, nesse mundo tão agitado, nesse mundo tão perdido, Senhor, onde há tantas vozes, há tantas coisas, há tantos sentimentos, há tantas inquietações. E nesse cenário, Pai, tudo que nós mais precisamos, mais temos necessidade, Senhor, é de ouvir a Tua voz, ó Pai. Portanto, que o Senhor aproveite, ó Deus, essa oportunidade, essa pequena reunião aqui, oh Deus, mas que pode ser grande, Senhor, se o nosso coração estiver em Ti, Deus, se os nossos ouvidos estiverem abertos, ó Deus, para a Tua Palavra, e se o Senhor usar de graça, Senhor, apesar da minha incapacidade, da minha inaptidão de estar aqui falando, o Senhor pode, ó Deus, usar para esse pequeno vaso de barro. E eu peço que o Senhor faça isso, Pai, por Tua misericórdia, Deus, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Nós oramos, amém e amém. Meus irmãos, queria falar inicialmente que é muito bom estar aqui de volta, né? No culto passado, eu não estive, né? Eu comuniquei, eu falei que estava lá em São Paulo, e só dando um feedback aqui, foi uma semana muito produtiva, sabe? Muito construtiva mesmo, de muito conhecimento, sabe? Entra um professor, sai outro, entra uma aula, sai outra,
e você fica, nossa, essa foi a melhor, nessa eu aprendi mais. E no fim das contas, você acaba sem saber, né, exatamente qual foi. A certeza é essa, é que é muita bagagem que a gente traz, assim, sabe? E o fato de você estar inserido nesse contexto, né, de estudos intensos, acaba influenciando, inclusive, né, o próprio sermão que eu tenho a pregar aqui hoje. Esse sermão, ele nasceu, né, lá em São Paulo. Agora, o curioso é que não foi na sala. Teria muita coisa assim da sala de aula, poderia gerar um bom sermão. Mas, curiosamente, essa palavra veio ao meu coração enquanto eu estava andando na rua, pegando o metrô lá, andando, vendo e observando as pessoas. Quem aqui já foi de São Paulo? Muita gente. É impressão minha? Ou parece que você vê um perfil assim de pessoas mais estranhas? É só eu que tenho essa impressão ou... Não as pessoas, nada contra o paulista em si. Talvez tenha sido até mesmo o dia que eu cheguei lá, foi o dia do Lollapalooza. Então, meu irmão, esse evento é considerado o carnaval de Salvador, de São Paulo. Muita atração, bandas internacionais, e a cidade estava naquela agitação, naquela euforia. Então você via as pessoas indo para esse evento, né? E toda vestida a contento, né? Então o pessoal com aquela maquiagem, com aquela vestimenta, aquelas coisas, todo tatuado, um negócio. Eu falei, meu Deus. E você via a avidez, sabe? Para ir, e para farrear, e para curtir a vida. E a preocupação com Deus zero, sabe? Sabe o que é você estar andando na cidade e ver, parece que Deus ali não, há muito tempo deixou de ser relevante, parece que ninguém mais se preocupa com isso, parece que as pessoas estão indo e só a presente vida que importa, e Deus estou nem aí. Então caminhando ali, e vendo, e percebendo, e refletindo, eu percebi uma coisa, isso é um dos sinais do fim. Isso é um dos sinais de que a gente está cada vez mais perto do grande dia em que o Senhor Jesus vai voltar. Ele falou que a sociedade estaria assim, que as pessoas não estariam se importando com Deus, que as pessoas não estariam se preocupando. Então, meditando nisso, eu lembrei desse texto, Mateus 24. Mateus 24 é extremamente importante aqui para nós, irmãos, porque registra um grande discurso de Jesus, um grande sermão, que ficou conhecido como o sermão escatológico. Ou seja, o sermão a respeito do fim, a respeito da volta dele. Então esse é o contexto aqui de Mateus 24. Alguém chega e pergunta, Senhor, quando será a tua volta? Então para responder essa pergunta ele traz todo esse sermão complexo, profundo. E quando chega aí na altura do versículo que nós lemos, o versículo 37, ele vai fazer um paralelo, ele vai fazer uma comparação, ele vai trazer aqui uma ilustração, e ele vai dizer, vai ser semelhante aos dias de Noé. Onde que está Noé, irmãos, na Bíblia? Está lá no começo, no Gênesis, na origem. Então Jesus está falando em outras palavras, o fim vai ser muito parecido com o começo. O fim, a sociedade, o cenário social, espiritual, religioso, moral, estará muito parecido com o que estava havendo lá no começo, nos dias de Noé. Então por isso que a gente leu também Gênesis 6, porque Gênesis 6 vai trazer os detalhes de como era a vida nos dias de Noé. Então esses dois textos aqui juntos, eles têm essa função de mostrar para nós as características da sociedade em que Noé viveu e que a igreja viverá quando o Senhor Jesus voltar. Então esses dois textos vão mostrar como que era a sociedade, como que estavam as coisas. Em outras palavras, quais eram as características do fim. E também, principalmente, esses dois textos vão mostrar que postura a gente deve ter em relação ao fim. Isso é muito importante. Toda vez que a gente fala do fim dos tempos, normalmente a gente é tentado a olhar para isso com muita curiosidade. Pois será como é que vai ser os detalhes? Será qual que é a linha teológica? Pré-tribulacionista, pós, e amilenista? Quando na verdade o propósito da gente falar sobre o fim principal não é saber os detalhes da volta de Cristo, mas é estarmos preparados,
É saber qual que é a nossa postura. Como que nós, vivendo uma sociedade parecida com os dias de Noé, devemos nos portar. Então, esses dois textos vão mostrar isso. As características do tempo do fim e, principalmente, qual que é a nossa postura como cristãos no tempo do fim. É assim, inclusive, que esse sermão está estruturado. Primeiro tópico, as características do fim. Segundo tópico, qual que é a nossa postura como cristãos no tempo do fim. Eu já adianto que essa postura envolve uma consagração total. E é por isso que o tema dessa mensagem, né, como foi anunciado no card, é exatamente esse. Um chamado à consagração total. Uma vez que estamos no tempo do fim, uma vez que estamos vivendo dias parecidos com os de Noé, o Senhor tem um chamado para nós. E esse chamado é: se consagrem intensamente, profundamente e totalmente. Então essa é a nossa reflexão aqui nessa noite. Um chamado à consagração total. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, vamos olhar o texto, a começar por Mateus 24. No versículo 37 aí, Jesus faz a comparação, ele traça o paralelo, certo? Versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então está aqui estabelecido, fincado, cravado o paralelo. Aquilo que aconteceu e que foi nos dias de Noé será muito semelhante aos dias da minha vinda, o Senhor Jesus falando. Então, uma vez que vai ser parecido, uma vez que vai ser algo muito próximo, fica então a pergunta: como é esses dias? Como foi os dias de Noé e como que será nossos dias, ou melhor, como que está sendo os nossos dias? Então eu quero trazer aqui nesse primeiro tópico algumas características dos dias de Noé e também dos dias do fim. E a primeira característica é a apostasia. Todo mundo é ok com essa palavra, apostasia? A Iane já balançou ali, falou que não sabe o que é isso, né? É uma palavra nova, Iane? Pareceu um palavrão? Então vamos entender aqui o que significa apostasia. O sentido da palavra, Iane, é desvio da verdade, abandono da verdade, indiferença com a verdade, especialmente a verdade de Deus. Então eu não quero mais saber de Deus, estou nem aí. A pessoa se apostatou, entendeu? Então se você se apostata, você foge da verdade, você vira as costas para a verdade, você deixa a verdade. Então esse aqui é o significado da palavra apostasia. Agora, como que a gente enxerga aqui a apostasia nesse texto? Certo? Vamos ver se o texto está falando mesmo de apostasia, porque a palavra não aparece no texto, mas aparece alguns comportamentos que aqui, na minha percepção, está gritando apostasia aqui. Olhem o versículo 38, por exemplo. Porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Olha essa expressão, irmãos. Vocês estão percebendo que há apostasia nisso? A princípio não, né? Porque está falando que no anterior ao dilúvio o povo comia e bebia, casava e dava em casamento. Cadê a normalidade disso aqui, gente? Quem é que não come aqui? Quem é que não bebe? O casamento é algo muito natural, até mesmo encorajado pelas Escrituras, como uma instituição de Deus, algo bom. Como que a gente vai olhar para isso e perceber alguma coisa ruim? Jesus está falando, não, vai ser igual nos dias de Noé. Aquele tempo o povo estava lá comendo, bebendo, casando e dando em casamento. E o sentido de Jesus aqui é pejorativo. Ele está falando isso aqui com um tom de reprovação. Essas pessoas estavam comendo e bebendo, casando e dando em casamento. Qual que é a ideia aqui então, irmãos? Aqui, o Senhor Jesus não está ressaltando. Melhor, isso aqui é uma linguagem proverbial, certo? É tipo um provérbio, um jargão popular. Uma forma de falar que mostra qual que era a ênfase daquelas pessoas nos dias de Noé. Qual que era a grande prioridade para eles. O que é que importava para eles. Onde que estava o coração deles? O que é que eles estavam buscando? O que é que eles queriam? Era Deus? Era a eternidade? Era a preocupação com suas almas? Era andar retamente? Era andar piedosamente? Era crescer em santidade? Absolutamente não. Qual que era a prioridade deles então? Comia, bebia,
casar e dar-se em casamento. Ou seja, coisas da vida comum, natural, normal, temporal. Ou seja, as pessoas queriam saber apenas das coisas do aqui e do agora. Comida, bebida, prazeres, realizações, planos, sonhos, essa vida, crescer, se estabelecer. Era essa a ênfase dos antediluvianos. Aí chega um cara e fala, não, mas eu queria conversar um pouco sobre a situação das nossas almas. E Noé, sai daqui, que negócio de alma. Eu quero ganhar vida, eu quero crescer, eu quero realizar todos os meus sonhos, eu quero curtir minha vida, eu quero fruir todos os prazeres. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Então essa é a ideia. Eles só queriam saber da vida aqui e agora, do presente momento, da presente situação. Eles não estavam preocupados com Deus, não estavam preocupados com agradar a Deus. Era a vida presente que importava. Então, irmãos, vocês conseguem perceber que o secularismo, a vida secular, então era isso que estava havendo ali nos dias de Noé, um grande secularismo. E isso lembra muito, isso toca muito os nossos dias também. O que é que as pessoas buscam hoje? Qual que é a grande prioridade? O que é que traz sentido? O que é que faz a pessoa dizer, venci na vida? O que é que faz a pessoa dar um senso de que ela tem um propósito? São as coisas dessa vida. Crescer profissionalmente e ter estabilidade, e galgar as melhores posições, ser o número 1, passar nos melhores concursos. Parece que é isso a única coisa que importa. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Agora, além desse secularismo, havia também uma profunda desconexão com Deus. Olha o versículo 39. Comiam e bebiam, versículo 39. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Ou seja, eles não perceberam que algo estava errado. Eles não perceberam que a sociedade estava errada. Eles não perceberam que estava ali havendo uma profunda corrupção da sociedade. Eles viviam de boa. Então estava cada vez mais pior o cenário, cada vez mais as pessoas distantes de Deus. E ninguém percebia que havia um grande juízo, que havia uma grande ira de Deus sobre aquela sociedade. Eles estavam desconectados. Então isso é apostasia. As pessoas totalmente voltadas para a vida secular, para o aqui e para o agora, e totalmente desconectadas de Deus. Então essa é a primeira característica do fim, a apostasia. E como que isso aponta, irmãos, para o nosso tempo. Meu Deus, lembre aí vocês do ensino médio. Vamos lá. O que a gente estudou no ensino médio, irmãos? Eu tive uma crise de fé no ensino médio. Porque você chega lá, aula de biologia, teoria da evolução das espécies. De onde veio o homem? Do macaco. Uai, mas a Bíblia diz que não, a Bíblia está errada, a Bíblia está cheia de erro. Onde que a gente aprende isso? Na escola. Vai lá, aula de história agora. Século XVIII. Movimento iluminista. O homem agora, o novo mundo foi construído. Com os grandes iluministas, né? Os grandes pensadores que chegaram a uma conclusão. Para a gente crescer, socialmente falando, para a sociedade progredir, a gente tem que deixar para trás toda essa herança religiosa, toda a crendice em Deus, e passar agora a ser governado unicamente pela ciência. Aí você, aula de física agora, de química. Método científico, só é verdade aquilo que pode ser provado, aferido ali no laboratório. E o que não pode ser assim provado dessa forma? Não é verdade, não tem valor, não tem relevância, é relativo. Irmão, imagine um molecão, magrelão, com 15 anos ouvindo essas coisas. Eu falei, meu Deus, será que Deus é real mesmo? Agora, o que é que isso mostra pra gente? Isso mostra a secularidade da nossa, a apostasia da nossa sociedade. Gente, até pouco tempo atrás, a escola era um ambiente onde as pessoas iam para aprender sobre Deus. As escolas surgiram no contexto da igreja, as grandes universidades. Então, o propósito da educação era forjar a pessoa no conhecimento de Deus. Agora, para que rumo a nossa sociedade foi? Imagina a cena, um professor de qualquer escola dessa aí, vai para a sua aula, chega lá, abre a Bíblia. Gente, eu queria antes de começar a aula aqui compartilhar um versículo com vocês. Vocês acham que dá o que é isso? Imagina. Agora, por que a sociedade não aceita isso? Porque a sociedade se apostatou, se desviou da verdade de Deus. A gente não quer mais nada que leve Deus a sério. Tudo bem, cada um tem religião e tal, mas desde que isso não seja levado tão a sério assim. E olha esse exemplo.
não sei se vocês ouviram isso, uma cidade de São Paulo, Tem um tempo já. mas eu até hoje não esqueci dessa reportagem, porque chama muita atenção de como que a nossa sociedade se apostatou da Bíblia de Deus. O que foi que eles fizeram? A cidade bem pequena, interiorzão. A população elegeu os vereadores e a maioria deles conservador, cristão, católico, evangélico. E bem nessa época começou a circular no Brasil os chips, né? Que são injetáveis na mão e na testa. E Apocalipse fala que vai ter um sinal na mão, na testa. Se é esse chip tecnológico ou não, isso é uma discussão para um outro momento. Mas a questão é, os vereadores dessa cidadezinha do interior ficaram com medo, né? E aí eles foram lá na Câmara que era uma lei. A lei era que nenhum morador da cidade podia inserir o chip na mão ou na testa, esse novo chip que estava circulando. Tecnicamente é até inconstitucional, né, Andréia? essa lei, eles legislarem sobre isso. Mas a questão jurídica não vem ao caso aqui. A questão é a reação. Como que essa lei, dos vereadores que criaram uma lei se baseando na Bíblia, foi recepcionada? Gente, vocês têm que ver o auê que foi. Deu Ministério Público, injustiça e isso. No fim, a lei foi anulada. Mas o grande clamor era esse. Como? Como criar uma lei para a sociedade com base na Bíblia? Isso tem que estar no século XXI. Não tem mais cabimento. A Bíblia não pode reger a sociedade. O que é isso? Apostasia. A sociedade nossa se desviou totalmente da verdade. Não tem espaço para a verdade. Então essa é a primeira característica do fim. A apostasia. Agora uma segunda característica. Aí eu já chamo vocês para Gênesis. Está lá nos versículos 5 e 6 que a gente leu. Vai mostrar aí o aumento da maldade. Diz assim, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Segunda característica, então, do tempo do fim, dos dias de Noé e do tempo do fim, é o aumento da maldade. E aí, quando eu estava preparando o sermão, eu falei, não, deixa comigo. Esse tópico aqui eu vou desenvolver ele dando muitos exemplos, que mostram o aumento da maldade, né? Eu já sei o que eu vou falar. Eu vou dar esse exemplo tal exemplo outro. Teve até quem viu isso aí, meu irmão? Aniversário do divórcio. Quem ouviu falar isso aí, por esses dias? Aniversário de divórcio. Até pouco tempo atrás, o divórcio era proibido por lei no Brasil. Pouquíssimo tempo atrás. Então nem um ímpio se divorciava, né? O cara não era cristão. Mas havia tanta influência da fé na sociedade que a pessoa não podia separar, não podia divorciar. E na Bíblia, divórcio é via de regra, né, salvo algumas pequenas exceções, é visto como pecado. Então imagina uma sociedade que até pouco tempo atrás era proibida as pessoas se divorciarem. E hoje se comemora aniversário de divórcio. Na reportagem que eu vi, muitas empresas faturando muito nesse segmento aí de festa. A pessoa contrata a empresa, né, para levar o buffet, tudo, a comida, a ornamentação, e a pessoa faz uma festa de aniversário mesmo, comemorando que se divorciou. E isso tudo aplaudido, nossa, que legal, que inovação. Gente, poderia ser dado tantos exemplos aqui. Imagina que a gente poderia falar dessa onda de golpe, tudo agora é um golpe. Quando você aponta o nariz, você está correndo risco de sofrer um golpe. Tanta coisa, mas eu falei, não, eu vou ganhar tempo no sermão. Se eu falar assim para os irmãos, quer testar se a gente está vivendo um aumento de maldade ou não? Liga o jornal. Pronto. Sem esforço nenhum, não preciso gastar meu tempo aqui. A gente tem acompanhado os jornais, a gente tem visto cada vez mais coisas, meu irmão, que você fala, meu Deus, que impiedade é essa? E o tempo do fim seria assim, irmãos. O versículo fala aí, aponta para um aumento, primeiro, expressivo. O versículo 5 fala, e viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Olha essa palavra, multiplicação, não é apenas um aumento, não é apenas uma duplicação, é uma multiplicação. E não somente um aumento expressivo, mas também um aumento contínuo. O texto fala, havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal.
não era uma fase apenas, não era um momento apenas, se tornou a realidade constante, entra ano e sai ano, entra período, sai período, a sociedade cada vez mais má. E não somente um aumento contínuo, mas também um aumento vasto. O versículo então finaliza falando, era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, não apenas uma parte do coração, mas todo o coração. Então, um aumento de maldade marcou os dias de Noé e, portanto, marcará também o tempo do fim. Mas avançando, uma outra característica aí dos dias de Noé era a iminência da ira de Deus. Iminência é proximidade. Então a ira de Deus estava próximo ali. E a gente vê isso aí no versículo 7, quando diz assim, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Ou seja, Deus pronuncia um juízo, um julgamento. Deus pronuncia a devida recompensa contra aquele povo mau, aquela sociedade má. E isso, meu irmão, porque o nosso Deus é um Deus santo. O nosso Deus é um Deus justo. Diante dele o pecado não é empurrado para baixo da parede, não. Ele é o juiz de toda a terra. Então, diante de uma sociedade má e ímpia, o texto mostra aqui para a gente ao juízo de Deus vindo. Então os dias de Noé estavam com os dias contados. Deus inclusive dá um prazo específico para Noé. Noé, tu tem 120 dias para construir a arca. Muito tempo, né? Você construir um barco em 120 dias. Com a nossa tecnologia hoje. Imagina aí você fazer um barco que cabe zebra, hipopótamo na mão, meu irmão. Elefante. Você serrando na mão um negócio desse. Imagina aí, 120 anos era muito pouco tempo. Então o juízo de Deus estava chegando e chegando rápido. Da mesma forma, mas essa sociedade nossa, que tem se apostatado, que tem aumentado, se multiplicado em iniquidade, ela também está à beira de um colapso. Agora o interessante, não é mais dilúvio. O juízo de Deus veio contra aquela sociedade na forma de dilúvio. Só que qual que é a promessa que Deus faz para Noé? Não mais mandarei dilúvio. Ou seja, o juiz de Deus nesse tempo, ele não vai vir em forma de dilúvio. Ele vem em forma de quê, então? Apocalipse traz a resposta. Um dos propósitos do livro de Apocalipse é mostrar como que Deus julgará a sociedade do tempo do fim. E ali você tem tanta praga, tantos taças, tantos flagelos. E você vê realmente um colapso terrível. E isso está prestes a acontecer. Agora, para a gente fechar aqui as características. Última característica, e essa é uma mais positiva. Interessante isso, né? Quando você pensa que não tem mais solução, que não tem mais para onde olhar, a luz brilha no fim do túnel. Sabe qual é a característica nos dias de Noé? Salvação pela graça. Irmãos, olha aí o versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então, mesmo naquele tempo mau, mesmo naquele tempo corrompido, aquela sociedade corrompida, mesmo naquele tempo tão sombrio, ainda assim a graça estava operando, ainda assim a graça estava atuando, ainda assim a graça estava salvando e alcançando pessoas. E Noé foi salvo e alcançado pela maravilhosa graça. Irmãos, que bênção! E no tempo do fim não vai ser diferente. Mesmo nesse tempo mau, mesmo no fim dos tempos, a ira se aproximando, a iniquidade aumentando, mesmo assim ainda a graça está atuando e operando e salvando pessoas. Deus tem um remanescente aqui. Quem aqui, irmãos, tem conhecido, alcançado, provado, experimentado essa graça? Amém? Tem algum noelino aqui? Alguém que, à semelhança de Noé, achou graça diante de Deus? Então, irmãos, esse é o nosso primeiro ponto, as características do tempo do fim. Qual que é o propósito disso? É mostrar que esse texto é pertinente, ele se aplica para nós hoje. Agora, o principal ponto, como eu falei no início, é a nossa postura. Diante disso, uma vez que a gente está vivendo uma sociedade bem parecida com os dias de Noé, o que é que cabe a nós fazer? Como que a gente vai reagir? O propósito de a gente pensar, refletir sobre o tempo do fim, não é para tocar medo, não é sensacionalismo, não, irmãos, é nos conduzir para levar o nosso coração
a postura que Deus quer. Como que o Senhor nos quer? Uma vez que eu estou vivendo um tempo parecido com o de Noé, uma vez que a profecia de Jesus e que seria como nos dias de Noé está se cumprindo cada vez mais profundamente em nossos dias, o que é que eu devo fazer então? Qual que é a minha postura? E aí a gente chega então no segundo e último tópico, que é a nossa postura. Irmãos, observem que Noé, ele foi alcançado pela graça. Agora, o que é que isso significa? Significa que não, já que eu estou na graça, eu vou viver de qualquer jeito, eu vou andar sem preocupação nenhuma, tá tudo bem, já foi tudo pago, perdoado, é só viver, deixa a vida me levar. É isso que significa ser alcançado pela graça, irmãos? É graça, com C cedilha, e não graxa, com X. Graxa não tem valor, mas a graça do Evangelho é uma graça preciosa. E uma das coisas que ela faz é nos despertar para a nossa responsabilidade diante de Deus. A graça que salva, que perdoa, é a mesma que nos capacita a viver a vontade de Deus. E qual que era a vontade de Deus ali para Noé? Em termos gerais, eu escrevi aqui uma frase para refletir qual foi a postura de Noé no tempo do fim. Presta atenção. Tá, estamos no tempo do fim. Como viver? O que a gente deve fazer? Qual a nossa postura? A postura de Noé foi a seguinte: atender com seriedade e firmeza ao chamado do Senhor para a consagração total da sua vida a Ele. Essa foi a postura de Noé. Atender, responder ao chamado de Deus para consagrar totalmente a vida dele ao Senhor. Tá, Thales, como que a gente encontra isso no texto? Mostra Noé tendo esse chamado a uma consagração total no texto que a gente leu. E é isso que a gente vai fazer agora, versículos 9 e 10. Veja, meus irmãos, em primeiro lugar aí, o primeiro sinal que há de um chamado para ser totalmente consagrado ao Senhor está no relacionamento de Noé com Deus. Olha como era o relacionamento que Noé tinha com Deus. Saiu Noel aqui. Noel não. É Noé. Como que era o relacionamento de Noé com Deus, irmãos? Vejam aí, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Agora olha essa frase. Noé andava com Deus. Irmãos. Noé andava com Deus. Está aqui o resumo da biografia dele. Imagina você ter uma biografia. Quem foi Lucas? Quem foi Ricardo? Quem foi Jorge? Quem foi os irmãos? Mateus? Quem foi? Resume aí em uma frase. Não. Andava com Deus. Meu Deus. Que coisa tremenda. O que é que significa andar com Deus? Isso aqui aponta, irmãos, para, primeiro, um relacionamento próximo e íntimo. Ou seja, a caminhada de Noé. Os seus caminhos, a sua trajetória de vida, as fases da sua vida, o seu dia a dia, o seu cotidiano, seus momentos de bonança, de crise. Deus estava ali com ele. O coração de Noé estava voltado para Deus. Deus estava presente. Então era com Deus perto e próximo. Além disso, andar com Deus daqui significa um relacionamento contínuo. Olha aí o verbo, Noé andava. Então aqui está no presente, indicando uma situação contínua. Não diz que Noé andou com Deus, diz que Noé andava. Então era contínuo, era o estilo de vida dele, era o jeito normal de ser dele. Noé andava continuamente com Deus, mas também aponta para um relacionamento profundo. Irmãos, era tão profundo o relacionamento de Deus com Noé, que chegava a transformar ele. Então Noé era um homem que era transformado por esse contato que ele tinha com o Senhor. O texto fala aí que ele era um homem justo e íntegro. Como um homem pode ser justo e íntegro no meio da sociedade corrompida? Apenas se ele tem um relacionamento real, vivo, profundo com Deus. Então, a forma como Noé vivia
apontava para essa consagração da vida dele ao Senhor. Agora, a segunda prova aqui, a segunda evidência de que a postura de Noé foi consagrar a sua vida totalmente ao Senhor, está no chamado que Deus traz para ele. Qual que é o chamado de Noé? Construa uma arca. E a gente não tem noção do que isso significa. Irmãos, tenta voltar na máquina do tempo. Tenta imaginar Noé recebendo esse chamado. Construam uma arca. Imagine como que o impacto disso. Vocês acham que foi como? Construa uma arca. Porque dentro de pouco tempo eu vou destruir tudo. E a única forma de tu se salvar é construindo essa arca. Então a arca ali representa a salvação. Como que Noé recebe isso? Acho que não, tudo bem, beleza. Eu só vou primeiro ali jogar um videogame, depois ver meu Insta, depois eu relaxar um pouquinho na sauna, planejar minhas férias para Disney, e aí depois eu construo a arca. Você acha que foi assim, irmãos? Imagina o impacto. Meu Deus, o mundo, a civilização vai ser destruída. E só tem um jeito. Eu preciso construir uma arca. E eu não tenho tempo. Isso vai demandar muito esforço. Ou seja, eu imagino Noé aqui fazendo uma mudança completa, repaginando, reconfigurando a rotina dele, os dias dele, as metas dele, os propósitos dele. Noé entende, meu irmão, é que o mínimo que a gente pode deduzir é que Noé faz um replanejamento, uma reconfiguração de tudo. Eu preciso focar nisso. Eu preciso focar todos os meus esforços, toda a força que eu tenho para cumprir esse chamado. O destino da raça humana depende disso. Então eu imagino Noé incansável, o Noé extremamente focado, o Noé extremamente comprometido em atender o que Deus havia chamado. Então ele foi impactado, gente. Noé, à luz da revelação de Deus, de que estava chegando o fim, Noé é profundamente impactado. A vida dele é mudada, os planos dele são mudados, as metas, as prioridades, é tudo mudado. Ele está diante do tempo do fim. Aí eu ouvi uma pregação, um dia desse, sobre isso. Um pregador muito engraçado, ele vai falar: vocês vão esperar o quê para acordar? Vocês vão esperar um míssil cair no quintal de vocês? Vocês eu estou vivendo um tempo especial. Não, os sinais servem exatamente para isso. Para a gente não precisar viver as coisas para perceber. A gente consegue antever antes pelo que está acontecendo. Então, eu acredito que tem faltado, irmãos, em nós esse impacto. Parece que a mensagem de que Jesus está voltando não impacta a gente como deveria impactar. Parece que a gente lida muito naturalmente com isso. Parece que a nossa vida continua a mesma diante disso. E não pode ser assim, meus irmãos. Esse é o grande chamado do Senhor, para que nós consagremos a nossa vida a construir uma arca. Não mais literalmente como Noé fez, mas construir a arca da nossa salvação. Construir um relacionamento profundo com Deus. Construir uma caminhada com Deus. Construir uma fé sólida. Construir um relacionamento sólido. Construir uma vida devocional sólida. Um testemunho sólido. Uma mudança de caráter sólida. Um coração bem concentrado, bem consagrado. É isso, é essa a postura. Meu Deus, a gente faz declarações muito vazias, irmão. O reino de Deus é a prioridade, Deus em primeiro lugar. Mas parece que a nossa vida não reflete essa prioridade. Parece que a gente tem vidas paralelas. Como é aquele filme, é o Matrix? Tem duas realidades ao mesmo tempo, né? Parece que a gente vive dois mundos, duas realidades. A nossa vida religiosa, domingo, sábado, algum outro dia da semana, e a nossa vida secular. Parece que não há uma conexão. E o pior é que nessa dualidade a vida secular parece que é a que é a mais enfatizada, a mais alimentada, a mais preocupada, a mais cuidada. Então a gente gasta a maior parte do nosso tempo, das nossas energias, das coisas do aqui, da agora, e o que sobra. E quando sobra, a gente dedica ao Senhor. Não pode ser assim. É por isso, irmãos, que vem a fraqueza espiritual. É por isso que vem a indisposição para ler a Bíblia, para buscar o Senhor, para orar.
falta de motivação para congregar, um sentimento de incompletude, de vazio, frequentes quedas no mesmo pecado, muitas brigas no casamento, em casa, no trabalho com todo mundo. É decorrente disso. A gente tem vidas paralelas, onde a vida espiritual não recebe o devido cuidado, a devida prioridade. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu não poderia me normalizar aquilo, eu não poderia achar que está tudo bem, simplesmente tocar a vida de um jeito comum. Não, irmãos, a gente precisa ser impactado. O Senhor nos chama a consagrar mais as nossas vidas a Ele. Estamos no horário, mas já acabando. Eu já declarei, né, a minha guerra infinita contra o relógio. Mas eu preciso ser um pouco mais prático aqui antes de finalizar. A pregação, ela tem que ter um aspecto prático. Senão eu falo só assim, tem que consagrar mais a Deus, tá? Mas o que é isso na prática? O que é isso no dia a dia? O que é isso segunda, de manhã? O que é isso de forma concreta? Porque se a gente não traz a explicação prática, a pessoa pode entender errado. O postado falou de consagrar mais a vida então. Então amanhã eu vou pedir conta do emprego, eu vou me procurar um mosteiro e vou ver como um monge. Não é isso, irmão. Então, para a gente finalizar, aplicações práticas. Como se consagrar mais a Deus? De forma concreta, na prática. Primeira aplicação prática. Não negocie suas prioridades. Começa por aqui, irmãos. Não cometer esse erro tão bizarro, mas infelizmente que a gente comete com tanta facilidade. Negociar as prioridades. Irmãos, é inadmissível no nosso dia a gente não ter um tempo de qualidade com o Senhor. É inadmissível. Inadmissível. Porque, veja, a gente não fica um dia sem comer. A gente não fica um dia sem tomar banho. Essas coisas são importantes. A gente não pode admitir que a gente fica um dia sem estar com o nosso amado, um tempo de qualidade com Ele. E parece que a gente negocia isso tão facilmente. Imagina, Deus o livre, só uma ilustração. Você vai no médico e descobre, está com câncer. Precisa se tratar com urgência, rápido. Irmãos, isso não mudaria toda a rotina? Puxa, eu tenho que me reprogramar para poder ir para a consulta, ir para o médico, ir para o exame. Por que isso muda a rotina? Porque é uma questão de vida ou morte. Mas, meus irmãos, a nossa vida com o Senhor, o nosso tempo de qualidade com o Senhor é uma questão de vida ou morte também. Por isso que a gente não pode negociar. Então, a primeira aplicação prática é assumir as nossas prioridades e não negociar. Não deixar para lá o nosso tempo de oração, o nosso tempo de leitura bíblica. Isso não pode ser deixado de forma alguma. Segunda aplicação, como me consagrar mais a Deus de forma prática. Primeiro, não negocie suas prioridades. Segundo, filtre as atividades desnecessárias. Um filtro. Coar. Fazer uma peneirada naquilo que não é necessário, irmãos, e que, na verdade, só rouba nosso tempo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Pedro falou que nos últimos dias, a gente precisaria ser criterioso para poder orar. Então a gente tem que ser criterioso com o nosso tempo. O que é que eu estou fazendo? Onde que eu estou colocando meu tempo? Como que eu estou me ocupando? Então a gente tem que ter esse critério e filtrar e ver o que é desnecessário ali. Porque tem muita coisa que rouba nosso tempo. E eu falo isso principalmente para nós, brasileiros. Pega todos os rankings de coisas boas. O Brasil está no último, né? Agora pega todos os rankings de coisas ruins. Está lá o Brasil no topo. Um dos que o Brasil está no topo de coisa ruim é tempo na internet. O Brasil é o segundo país do mundo mais conectado, só perto da África do Sul. São mais de 8 horas diárias conectados, mais de 40 semanais. Agora imagina se um negócio desse é convertido, pelo menos a metade desse tempo, em sua vida devocional. O impacto que isso estaria, a gente estaria tendo um avivamento no Brasil. Então a gente precisa filtrar o que é que eu estou fazendo da minha vida, que não precisa, que é desnecessário, que eu posso ficar sem. Na hora de decidir o que é que eu faço, o que é que eu não faço, a pergunta é essa: como que isso aqui me aproxima mais do Senhor? Como que isso aqui me faz crescer mais em santidade? Como que isso aqui me volta mais para a eternidade? E aí a gente vai descobrir que tem muita coisa que a gente está fazendo que a gente não deveria estar fazendo. Agora, terceira aplicação: ressignifique as suas atividades inevitáveis. Tem coisas que, por mais que a gente filtre, não pode ser tirada.
Por exemplo, trabalho. A gente não pode deixar de trabalhar. Porque Paulo falou, quem não trabalhar também não coma. Então tem atividades que são inevitáveis. E aí, nesse caso, o que a gente faz então? A gente ressignifica. Ou seja, não é só um momento de trabalho. Não é só ali o meu ganha-pão. É um momento de eu refletir o Senhor. É um momento de eu dar testemunho dele, de eu manifestar ele nas minhas ações, exercer um bom trabalho para a glória de Deus. E aqui, irmãos, uma última aplicação é: se renda a uma perspectiva de vida cristã eterna e profunda. O que vai motivar, o que vai ser a mola propulsora para você não negligenciar as prioridades, filtrar aquilo que não é necessário e fazer até as coisas, né, naturais da vida para o Senhor, é se você tem uma perspectiva de vida cristã eterna e profunda. É isso que é, a mola propulsora, é isso. Então, meus irmãos, eu apelo aqui para vocês. 2 minutos a gente finaliza, mas eu faço esse apelo. Não vivam simplesmente. Não apenas existam. Não apenas conduzam a vida de vocês como os demais. Não sejam como os demais. Quem já ouviu falar aqui de Robert Moore, Mark Scheiner? Olha o apelido que deram para o menino. O jovem que não era como os demais. Seja alguém que estava querendo o Senhor, buscando ao Senhor, priorizando ao Senhor. Ele não se contentava com uma vida normal. David Wilkerson, olha a frase que esse homem vai falar. Já era pastor, irmãos, imagina, já estava no ministério. E de repente ele percebe um vazio. E ele vai falar: se o Espírito Santo é só isso que eu já tenho, eu não quero mais. Eu não quero mais a vida cristã, é muito devagar, é muito fraco. Mas ele descobriu que o Espírito era muito mais do que ele conhecia, do que ele experimentava. Então ele passa a buscar esse Espírito, ele é avivado por esse Espírito. A oração de Jonathan Edwards: Senhor, me faz um homem mais santo que é possível ser a um descendente de Adão nessa terra. Irmãos, desejem isso. Busquem isso. Essa consagração ao Senhor. E principalmente olhando para Cristo. Ele é o nosso modelo. Ele é o modelo. Por que a gente se consagra totalmente a Ele? Porque Ele se entregou totalmente a nós. Totalmente. Ele não teve reservas, Ele não teve alguma ressalva. Ele se entregou totalmente. O foco dele o tempo todo foi fazer a vontade do Pai. Ele é o grande exemplo para nós. Portanto, o Senhor nos chama aqui nessa noite a nos consagrar totalmente a Ele. Amém, meus irmãos? Você possa atender a esse chamado. Você possa repensar a sua rotina. Que você possa viver mais consagradamente ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por essa palavra. Nós agradecemos, Senhor, por o Senhor nos alertar, Senhor, nos confrontar e nos chamar, Deus, a mais, Senhor, a mais de Ti. Pai, eu apresento, Senhor, diante de Ti esses jovens tão preciosos, Senhor. Oh, Deus, almas tão incalculáveis, ó Pai, em seu valor. Pai, que o Senhor venha, Deus, as minhas palavras são insuficientes. Eu não posso chegar até o coração, Pai, eu não posso chegar até a mente, ó Deus, mas o Senhor pode. Que o Senhor venha levar esse coração, essa mente, ó Deus, a desejar mais, a querer mais de Cristo, mais do Espírito, mais de Deus, mais do Evangelho, uma vida cristã mais profunda, mais focada. Que saiam daqui, Pai, dessa noite pessoas comprometidas a focar mais energia, mais força, mais tempo, a construir uma arca, a arca da salvação, da sua salvação. Oh, Deus, que o Senhor venha operar isso, Pai. O Senhor opere isso, Deus, por tua misericórdia, Senhor. No nome, ó Pai, do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem, meus irmãos, com oração silenciosa, então, a gente está finalizado esse culto.
Muito bom estar aqui com vocês. No próximo domingo, à tarde, no almoço, como o Jorge falou, eu vou fazer o sorteio dos livros, tá? Eu trouxe alguns livros aqui para a gente sortear. É um tempo que a gente tem mais à vontade, dá para fazer isso melhor. Então, no domingo, a gente faz esse sorteio. Deus abençoe vocês, viu? Uma excelente semana, amanhã tem culto.